Antes de mais nada, eu agradecer ao Dr. Durval Ribas e a organização do Congresso pelo convite. Esse é um tema, no meu entender, muito pertinente à prática da nutrologia, e a ênfase dessa apresentação está no sentido de evidenciar, destacar muito mais a questão dos efeitos das alergias alimentares à distância do aparelho digestivo. Essa apresentação, eu gostaria de chamar a atenção para o fato de que eu estou usando a palavra alergia no seu sentido etimológico, não no sentido da alergia mediada à IgE. Eu vou falar aqui das alergias enquanto reações adversas, enquanto respostas não desejáveis, efeitos colaterais dos alimentos, enquanto remédio. E não no sentido de alergia imediata, alergia anafilática mediada por IgE, que é alergia, um tipo de alergia que deve ser cuidado por alergistas. A questão dos alimentos serem ofensivos é uma questão muito antiga na humanidade. E no século I a.C., um filósofo, curiosamente não médico, ele já enuncia e imortaliza esse paradigma de que alimento para uns é veneno para outros. Lucrécio enunciou isso aí. Essas sensibilidades a alimentos, elas são muito frequentes. Elas são tão frequentes que às vezes a gente tende a negligenciá-las no sentido de não correlacioná-las com síndromes inflamatórias complexas, desabilitantes. Entre vocês aqui, eu acredito que muitos devem ter sensibilidade a algum alimento, ou pelo menos devem ter histórico familiar de alguém que tenha sensibilidade a alimento, o que torna isso uma questão muito frequente na prática clínica nossa. O Paracelso foi praticamente o pai da farmacologia, e na Idade Média ele estabelecia que a diferença entre remédio e veneno é a dosagem. Ou seja, trazendo para o tempo, no momento de hoje, a gente pega uma aspirina na dosagem de 80 miligramas, ela é um antiadesivo plaquetário. Quando nós utilizamos essa mesma aspirina numa dosagem de 500 miligramas, ela se torna um analgésico. Quando nós passamos a utilizá-la acima de 1 grama, ela se torna um anti-inflamatório. E nessa dosagem acima de 1 grama, a aspirina pode ser extremamente ofensiva e pode causar síndromes como hemorragia digestiva, úlceras, e a questão toda é uma mesma substância em dosagens diferentes, ela pode se tornar uma coisa ofensiva. O mesmo nós podemos dizer para alguns alimentos, alimentos ingeridos em uma quantidade muito grande podem ser ofensivos, utilizados em quantidade pequena, nem tanto. Um paradigma que já se tornou praticamente um clichê, do Hipócrates, que seu remédio seja seu alimento, que seu alimento seja seu remédio, ele traz um paradigma intrínseco a essa afirmação. Quando nós admitimos que um alimento pode funcionar como remédio, está implícito nós aceitarmos que esse alimento pode ter, enquanto remédio, efeito colateral. Quando nós pegamos, vamos estudar a farmacologia de um alimento, de um medicamento, ou quando a gente vai prescrever para o paciente, ou quando nos é prescrito, se a gente vai olhar a bula do medicamento, sempre nós vamos ver que existem reações adversas. E essas reações adversas, algumas têm uma magnitude tão grande que faz com que a gente tenha medo de usar aquele remédio. Então, quando a gente admite, e isso é uma coisa que tem sido estudada nos últimos 20 anos, de que os alimentos podem funcionar como medicamento, e existe um campo que é da nutracêutica, um campo fabuloso, muito interessante, que nos últimos 20 anos tem colocado uma enorme evidência em cima dessas questões, mas nós temos que admitir, isso é uma questão, as verdades elas são na verdade paradoxais, isso é uma coisa que a gente já viu historicamente com a luz. Em um determinado momento se dizia que a luz era partícula, depois um outro grupo disse que era onda, no final se descobriu que ela é tanto onda como partícula, depende da perspectiva que você analisa o fenômeno.
A bipolaridade dos alimentos é um tema que eu me defrontei a primeira vez quando fiz uma formação nos Estados Unidos, num campo de atuação médica chamado a medicina ambiental. Então, entre os pontos que se estuda na medicina ambiental é a questão dos alimentos enquanto causadores de doenças inflamatórias crônicas. Então, eu coloquei aqui uma coisa que o Aristóteles, que é o pai da sistematização ocidental, colocava, que a ciência adora surpreender-se com o óbvio. Eu trouxe para essa apresentação um artigo que eu achei muito interessante, que é um artigo em que os autores recomendam, né, no caso de crianças com enxaqueca, antes de nós adotarmos uma estratégia terapêutica medicamentosa, tanto no sentido de tratar as crises, né, como no sentido de preveni-las, usando fármacos para prevenir essas crises, que se procure avaliar a dieta das crianças. Na sua maioria, as crianças que têm enxaqueca, nesse estudo, elas se mostraram sensíveis a alimentos, aditivos, e que, na maioria das vezes, se você fizer um estudo da dieta da criança e tiver métodos que possam ser reproduzíveis em consultório, e esse método é o padrão ouro, é dietas de exclusão e desafio, dietas rotatórias, existem estratégias que podem ser aplicadas em consultório, são simples, não são invasivas, lembrando que essas dietas de exclusão e desafio, elas podem ser feitas porque nós não estamos trabalhando com dietas, com alergias mediadas por IgE, nós não estamos trabalhando com anafilaxia, né? Então essas dietas podem ser feitas em consultório com segurança, com muita tranquilidade, você pode evidenciar se a criança é ou não sensível no medicamento e com isso evitar de supermedicalizar crianças. Partindo do princípio de que uma enxaqueca, ela pode ter a sua gênese, o seu disparo, o seu gatilho causado por alimentos, né? E se nós tivermos uma doença, uma fibromialgia, em que do universo estudado você consegue identificar, os estudos identificam, esse estudo identificou que 35 a 50% das pessoas que têm fibromialgia, elas têm enxaqueca. Que na verdade a enxaqueca seria uma magnificação nesses pacientes. Vale ressaltar que a fibromialgia ela é um saco de gato, existem muitas doenças que foram convencionalmente colocadas dentro de uma única síndrome, né? Mas num determinado grupo específico você consegue identificar uma relação muito clara entre a síndrome da fibromialgia, que é uma síndrome, ela tem muitos sintomas, com a síndrome da enxaqueca, que também é uma síndrome que tem muitos sintomas. Apenas para lembrar, a enxaqueca ela tem pelo menos 200 tipos de enxaqueca, com variáveis sintomatológicas e até da característica que dispara, né? Então, imaginem vocês, pessoas interessadas, estudiosos em nutrologia, se nós utilizarmos o mesmo princípio para tratar a enxaqueca, que tem uma sustentação científica, nós utilizamos para os pacientes com fibromialgia, né? Em minha prática clínica eu tenho utilizado isso e é notório. Aqueles pacientes que têm a síndrome enxaquecosa, que são sensíveis a alimentos, se beneficiam de uma maneira muito interessante a uma abordagem nutrológica de exclusão. O grande desafio que nós temos hoje, no século XXI, vivendo numa sociedade extremamente industrializada, é que os modelos que nós tínhamos anteriores de estabelecer relação de causa e efeito, de ofensividade de alimentos, esses modelos, eles já estão ultrapassados. Exames para estabelecer a doença celíaca, eles não são adequados para estabelecer sensibilidade ao glúten. Os testes para fazer o diagnóstico de doença celíaca, eles têm uma alta especificidade, mas têm uma baixa sensibilidade. Então, se você trabalha com um exame que tem uma alta especificidade e uma baixa sensibilidade, muita gente vai passar. E no Amazonas a gente tem um ditado que a gente diz assim: se você sai para pescar jaraqui, que é um peixe pequeno, e o rapaz que cuida do seu barco lhe dá uma rede para pescar tambaqui, que é um peixe grande, você não vai pescar nada, né?
Então, a questão do método para estabelecer a relação de causa e efeito é muito importante, né? E métodos para estabelecer diagnósticos estruturais não são adequados para estabelecer diagnósticos funcionais. Esse é um outro estudo, e existem vários outros. Eu trouxe isso apenas para exemplificar que esse campo é muito amplo, é muito interessante. Eu acho até que dentro da nutrologia deveria ser um campo de atuação do nutrólogo. Nesse estudo é colocado o seguinte: você, estudando um universo de pacientes com artrite reumatoide, se identifica com clareza que um subgrupo dessa população responde à dieta de exclusão, no caso aí, a do leite. Imaginem vocês, se você tem um paciente com artrite reumatoide, se esse paciente é seu parente, sua mãe, né, ou sua tia, ou você mesmo, e você, com uma única intervenção, escolhendo um alimento, você consegue tirar esse paciente de uma doença crônica dita incurável, sem utilizar corticoides, sem utilizar imunossupressor, sem utilizar biológicos, né? Mesmo que esse grupo não seja grande, esse estudo recomenda que se investigue essa possibilidade, porque a relação custo-benefício é muito grande. Quando se retira o alimento da dieta desses pacientes, eles entram em remissão da sua doença, e tem vários marcadores para evidenciar isso daí, e quando o paciente volta a ingerir o alimento, a doença segue em frente. A questão da complexidade das reações adversas ao medicamento, ela é muito grande, porque se nós formos pensar na reação alérgica apenas com uma questão imunológica, nós estamos vendo apenas uma parte dessa situação. O sistema imunológico, quando ele é ativado, ele vai, através das suas citoquinas, gerar uma resposta no sistema nervoso central, que por sua vez vai gerar uma resposta neuroendócrina. Então, esse modelo, chamado de sistema IN, ele é um modelo que a gente precisa começar a aprender a trabalhar com esse modelo, porque ele é um modelo neuroimunoendócrino. Então, esse modelo pode explicar por que algumas crianças autistas podem responder a uma intervenção nutricional, como exclusão do glúten, exclusão do leite. Esse modelo pode explicar por que alguns pacientes que têm hiperatividade podem melhorar com uma intervenção nutricional. Esse modelo pode explicar por que pacientes com fibromialgia podem melhorar com uma intervenção nutricional. Acontece que ali no topo, no IL-6, o IL-6 é uma detoxificação da proteína, o PCR, perdão, ele é uma detoxificação hepática da citoquina IL-6. Se você tem um paciente com uma doença dolorosa, crônica, e o PCR desse paciente estiver alto, tá? Esse paciente não tendo uma infecção, pense na possibilidade desse paciente ter uma sensibilidade severa a algum alimento. Porque, usando o modelo do meu colega nefrologista, que ainda há pouco apresentou, o PCR ele pode ser apenas a ponta do iceberg. Eu utilizo na minha prática clínica um exame que ele é não invasivo, não doloroso e chama-se termografia. Através desse exame, eu consigo perceber assinaturas térmicas de anormalidade. Existe um mapa, um atlas de normalidade nesse exame. Então, no caso dessa paciente, ela tinha uma fibromialgia, na região epigástrica dela havia uma assinatura térmica que sugeria uma atividade inflamatória. Eu submeti essa paciente a um programa de dieta de exclusão e desafio, identifiquei alguns alimentos que foram retirados da dieta dela. Ela teve uma remissão das dores da enxaqueca e da fibromialgia. 3 meses depois, o exame dela se apresentou dentro do que se chama normal. Estudando pacientes com fibromialgia, a gente acaba encontrando sinais. Eu estava conversando ainda há pouco com o Dr. Tanuri, e ele também está usando a variação cardíaca como uma referência do estudo do sistema nervoso autônomo, e a gente consegue ver nessas amputações dos dedos, nesse nariz muito frio, nós conseguimos ver sinais de distúrbio do sistema nervoso autônomo, que é comum em pacientes com fibromialgia. Na região epigástrica, a gente vê
esse aumento da temperatura. Esse sinal aqui de baixa temperatura, eu tenho correlacionado com muita frequência com testes de hidrogênio expirado para se medir desbiose em bactérias intestinais. Normalmente a gente faz esse exame para ver se tem alguma relação da desbiose com fibromialgia. Uma das queixas muito frequentes em pacientes com dor com fibromialgia são dores nas costas. Dores que às vezes levam as pessoas a fazerem massagem, acupuntura, e nós temos observado uma correlação muito grande com refluxo gastroesofágico com repercussão no tórax posterior. Todo mundo pensa na dor do tórax, do refluxo anterior, mas ele pode acontecer posterior também. Isso gera uma confusão muito grande, porque essa região é uma região de dermátomos, de músculos, né? Lomboide, trapézio, e às vezes isso pode complicar bastante. E vocês que estão aqui presentes, que tiverem interesse em aprofundar esse tema, eu trouxe duas referências bem interessantes, bem didáticas. Esse livro é um livro da Academia de Otorrinolaringologia Americana, é um livro bem didático, bem legal de se estudar, bem simples. Esse é um outro livro bem mais complexo da escola americana, é quase uma meta-análise de muita coisa correlacionando doenças com estudos duplo cego, uma coisa bem profunda, né? Esse é um livro de termografia médica. Esse é um exemplo da sensibilidade desse exame. Esse exame, ao contrário do que eu falei ainda há pouco, ele é extremamente sensível e muito pouco específico. Essa é uma termografia de uma paciente antes de fazer o teste de intolerância à lactose. Olha as bochechinhas dela aqui. Imediatamente após o teste, antes de apresentar a sintomatologia de intolerância, ela já fez um flush na bochecha. É um exame muito sensível. A pele é um órgão neuroendócrino. A pele, ela precisa ser estudada mais profundamente. A termografia ajuda a gente a transformar o corpo humano num holograma, né, bidimensional. E esse é um caso bem interessante. Uma criança com doença celíaca, ela foi diagnosticada posteriormente ao fazer essa termografia. Ela tinha um histórico de dor abdominal. E depois que nós observamos na termografia, a escola coreana, sul-coreana, estabelece que não deve existir diferença de temperatura no abdômen maior que 0,3 graus. Então aqui são pontos de medições, SP2, 32,5, SP3, 33,5, ou seja, 1 grau de diferença. Acima de 0,3 é sinal de que tem disfunção e a gente tem que investigar. Foi confirmado que ela tinha a sensibilidade à intolerância ao glúten. Esse é um caso bem interessante, de um paciente que ele tinha um histórico de muitos sintomas no abdômen, foi muito investigado, colonoscopia, endoscopia, e acabamos por investigar sensibilidades alimentares, mas ele apresentou essa imagem aqui, que posteriormente foi confirmado como um refluxo de válvula ileocecal, que é uma situação em que há um supercrescimento bacteriano no milho, né? E o tratamento disso daqui é um tratamento extremamente simples. Você usa uma ampola de gentamicina apenas e esteriliza o milho e a remissão completa. É um protocolo que é usado pelo pessoal de doenças infecciosas parasitárias e pacientes que têm coma hepático que fazem supercrescimento bacteriano. E essa é uma imagem que eu queria deixar para vocês, do teatro que tem lá no Amazonas, né? E essa é uma visão termográfica desse teatro.